Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Tavares, aqui do podcast Atualiza. Lembrando que por aqui passa as melhores informações para vocês de Cascavel, fora de Cascavel, e estamos sendo assistidos até lá nos Estados Unidos. Olha só que chique aonde está indo o podcast Atualiza. Obrigado pela sua audiência, vocês que estão nos meus grupos particulares e também nos meus grupos de ação social, vocês que fazem parte dos grupos dos amigos da Isa, muito obrigado. Vocês que me acompanham pelo Instagram, você que ainda não me achou no Instagram, é muito fácil. Digita aí, Isa com Z, Tavares 11 e acompanhe quem já passou por aqui, quem está passando por aqui. E se você quiser vir bater um papo comigo, é muito simples. O meu celular é 999400744. E você também que não se inscreveu no canal Atualiza, se inscreva lá e também acompanhe quem está lá, quem já passou por aqui. E quem sabe você não vai ser o nosso próximo convidado, não é mesmo? Fica aí com a gente, compartilhe muito, marque seus amigos, comentem. E se você tiver pergunta, manda para cá que a nossa convidada vai responder para vocês, tá? Lembrando que esta matéria vai ficar aqui, o arroba dela, aqui no rodapé desse vídeo. Ela será marcada tanto no YouTube como na página, nos grupos, e o arroba dela será marcado. Então começa a partir de agora segui-la, tá ok? Combinado? Recebo pela primeira vez a advogada em Direito Bancário Rural, a Emily. Só não sei pronunciar o sobrenome. Tudo bem, Emily? Tudo bem, Isa. Muito boa tarde. Boa tarde. É Emily do quê? É Emily Cavicchione. Ah, é um sobrenome que origem? É origem italiana. Ah, italiano, que legal. É bonito, mas é difícil de pronunciar, né? Mas enfim, que honra tê-la pela primeira vez, né? Uma advogada em direito rural bancário. É novidade para nós aqui no podcast e é uma honra ao mesmo tempo. E nos conte, há quanto tempo, Emily, você é advogada dessa área? Eu trabalho com direito rural bancário, já vai fazer mais ou menos uns 6 anos. Mas sempre foi uma paixão, né? Até porque os meus pais são produtores rurais, os meus avós. E é uma raiz que a gente busca sempre honrar, né? Sim. Até porque é uma área que não tem muitos especialistas. E muitas vezes o produtor acaba sendo desamparado, né? Por conta dessa falta de especialistas, de profissionais que realmente querem atuar em defesa do produtor, né? A grande maioria hoje atua, eu imagino que em favor do banco, né? Contra o produtor. E acaba que eles se tornam hipossuficientes, né? Às vezes até sem orientação, né? Exato. E aí eles têm prejuízo por falta de orientação, por falta de informação e principalmente por falta de alguém que realmente se importe com o lado deles, né? Parabéns por tomar essa causa aí. E eu também quero deixar meus parabéns para os produtores, né? Quando chega o dia da feirinha em Cascavel, eu fico imaginando, quando dá, eu passo por lá comer um pastelzinho, eu fico imaginando, Emily, o trabalho que eles devem ter, né? Plantar, trazer ali fresquinho para nós. Então, meus parabéns para os produtores, porque sem eles, nós não temos alimento na nossa mesa. Eu supervalorizo os produtores rurais. Emily, nos conte como surgiu a sua paixão pelo direito rural bancário e que fez você escolher essa área específica. Foi mais ou menos o que a gente estava falando, né? Foi mais ou menos isso, e até puxando um gancho, né, pelos os feirantes, mas eu cresci lá naquela feira. Sério? Meu pai foi feirante, acho que desde criança. Que legal. Eu cresci indo com ele na feira. Ele vendia hortaliças, né? Ele foi por um bom tempo, inclusive, eu acho que presidente da feira. Não sei se ainda tem o presidente da feira lá que representa os feirantes, mas a minha origem é essa, né? Que gostoso. Não é um grande produtor rural, ele trabalhou ali com hortaliças, agora trabalha com aviário e foi acompanhando realmente essa rotina, né, que é pesada, que foi onde eu encontrei a área que eu gostaria de me especializar no direito.
que era uma área que eu conseguia dar suporte tanto para minha família quanto para produtores conhecidos ali da região, né? Hoje eu atendo aí produtores do Brasil inteiro, então nós temos cliente no Goiás, Minas, Rio Grande do Sul. Ah, né? que legal, não é só em Cascavel, então, Não, é? a gente atende o Brasil Você, todo. na verdade, é de Eu sou daqui de Cascavel, Cascavel. de Rio do Salto. Ah, do Rio do Salto. Isso. Então você atende toda essa área e aonde ele procura, você consegue dar esse auxílio. Isso mesmo, a gente atende o Brasil inteiro. Que bacana. Então é uma área que você nasceu, gostava do que estava fazendo e você gosta. Então você, na verdade, você se achou naquilo que você sempre gostava, né? E gosta, né? A gente até brinca, né? Que tem muita gente que fala, ai, mas é porque o agro agora tá na moda, né? Mas muito pelo contrário, a gente sabe que não é aquela, como é que fala? Que é como dizem as músicas, né? Que é só ostentação, cartão black e andar com uma Dodge Ram, né? A gente sabe que a realidade ela é bem diferente e eles brincam que esse advogado nunca pisou numa lama, né? Mas a gente que cresceu nisso sabe como que funciona. Sim. Acho que é por isso que a gente tem essa paixão tão grande, né? Em ajudar quem realmente precisa, né? Verdade. Parabéns por você dar esse grande valor. E você vir da roça, assim como eu, a gente sabe que não é desse jeito como ela falou, como a doutora Emily falou, é levantando de madrugada, ralando, tirando leite da vaca, pisando às vezes no barro ainda, no orvalho. Coisa boa, né, Emily? Comendo produtos sem agrotóxico. Isso não tem preço, gente. Parabéns, viu, doutora? Que você vá muito longe, assim, eu desejo para você. Mas nos conte quais os principais problemas que os produtores rurais enfrentam hoje com os bancos e financiamentos. Hoje, vendo pela rotina do escritório, o que mais chega para nós é a omissão de direitos. Então, quando o produtor ele tem, por exemplo, uma frustração na atividade, ele precisa de uma prorrogação, um alongamento, muitas vezes ele tem o braço direito dele é o próprio gerente do banco. E ele pede essa ajuda a esse gerente, e esse gerente ele não consegue auxiliar da forma que a lei prevê. E aí acaba fazendo com que esse produtor acate uma renegociação, aumente juro, coloque muito patrimônio como garantia, sem necessidade, porque o banco, querendo ou não, omite o direito que ele tem ao alongamento do crédito rural, que é quando ele tem uma frustração na atividade. Sim. E ele pode prorrogar essa dívida de acordo com a capacidade de pagamento dele. Então, ele pode pedir uma carência de até 3 anos, essa carência, né? Depois pode ainda ter um parcelamento que geralmente trabalha em 10, 15, 20 anos, não podendo mexer em taxa de juros, não podendo aumentar garantias. E o banco ele omite muito esse direito do produtor, né? Ele acaba pendendo para uma renegociação ou uma venda casada. E no final das contas, o produtor que deve, por exemplo, né, como nós já pegamos casos lá no escritório, que ele tinha ali um contrato rural de 2 milhões, acabou se tornando 10 milhões. Nossa. E isso vai fazendo com que ele tenha que se desfazer de patrimônio para pagar o banco, ou, né, sofra ameaças de penhoras e processos. Então, eu imagino que a maior dificuldade hoje é o produtor ele conseguir ter a informação correta antes de ter o problema, né? Ele acaba procurando o advogado depois que a bola de neve já está feita. Sim. E isso, claro, a gente sempre tem teses para remediar essa situação, mas a gente acredita que uma forma mais tranquila de resolver seria antes de se tornar um problema, né? Seria uma prevenção, digamos assim. É verdade, é verdade. Em caso de endividamento rural, quais soluções legais podem ajudar o produtor a reorganizar a sua vida financeira? Nesses casos, quando ele tem ali um problema financeiro, geralmente é por conta da própria frustração que ele teve, né? Ou da parte de dificuldade na comercialização dos produtos, né? A gente vê aí hoje a realidade do pecuarista leiteiro, né? Que ele tem uma baixa muito grande no preço, um custo muito grande na operação. E quando isso acontece, esse produtor ele pode fazer o laudo de frustração de atividade, um laudo de capacidade de pagamento, geralmente pode fazer com o engenheiro agrônomo, né? E ele pode fazer um requerimento administrativo para o banco.
Esse requerimento, ele tem que enviar antes do vencimento da dívida, né? Mas ele faz com que esse produtor configure o seu direito ao alongamento. E aí que ele pede esse alongamento sem que se torne uma renegociação. Só que ele tem que cuidar, né? Porque às vezes o que ele vai pedir, o gerente fala que não, que aquele contrato não entra no alongamento, mesmo sendo um crédito rural, ele não tem esse direito. Então eu imagino que o ideal seria realmente ele consultar um advogado antes, para conseguir fazer tudo certinho, não ter uma dor de cabeça lá na frente. Com certeza. Como funciona a revisão de contratos bancários? Em quais situações ela pode ser necessária? Quando se trata de contrato rural, a gente tem que pensar que o Manual de Crédito Rural ele limita a taxa de juros. Então, o limite de juro para um crédito rural é 12% ao ano. Quando o produtor pode perceber que ele precisa revisar o juro do contrato dele? Quando ele pega aquele custeio que se torna 17% ao ano, né? A gente já pegou situações em que o juro anual está 23%, já chegou a situações em que está 36% ao ano. E isso o produtor ele tem direito de readequar. Não é bem uma revisional de juros, né? Que a revisional ela é com base na média do Banco Central. Mas o crédito rural mesmo, ele é regulamentado pelo Manual de Crédito Rural. Então, ele tem que trabalhar dentro dessa limitação. E ainda assim, tem contratos que vêm, por exemplo, de verba governamental, que ele tem uma limitação maior ainda na taxa de juros. Como, por exemplo, alguns contratos de custeio, né? Que o juro é 2% ao ano. Tem uns que é 4% ao ano. Então, ele tem que entender qual é a modalidade de contrato que ele tem e se não for, né, se for recurso próprio do banco, por exemplo, o limite ele é sempre 12% ao ano. É muito bom, meus seguidores, a doutora Emily está aqui, porque com certeza vai alcançar vários produtores rurais, vai alcançar várias pessoas leigas no assunto. Então, como a doutora está dizendo, seria o melhor a fazer você procurar primeiro consultar a advogada. Consulta a advogada antes de fazer qualquer negócio, porque depois vira aquela bola de neve, até organizar tudo, vai dar um pouquinho de dor de cabeça. Então aqui está a doutora Emily, eu como apresentadora e também digital influencer, super indico ela, porque é super profissional, a gente esteve conversando, eu tive olhando os trabalhos que ela faz, uma pessoa super respeitosa, respeitada, profissional, então eu indico ela, procura ela, tira suas dúvidas, por isso que eu falei para vocês, lembra? Deixa suas perguntas ali que a doutora vai responder para vocês, mas não façam negócios sem antes conversar com a doutora Emily, tá ok? Doutora, o endividamento no agronegócio cresce cada vez mais no Brasil. Na sua visão, quais cuidados jurídicos são essenciais para quem trabalha no campo? Eu imagino que quando o produtor ele tem uma operação, ele precisa realmente de contrato bancário, ele precisa pegar aquele custeio, ele precisa ter uma movimentação no banco, né? Mas eu acho que o principal cuidado que ele tem que tomar é ler bem um documento antes de assinar, é avaliar se aquele contrato ele vai estar dentro da sua operação, se com a operação dele vai dar pé para ele pagar aquele contrato, né? Eu não falo por uma frustração na atividade, mas às vezes por uma situação em que a tua produção ela tá te dando um rendimento, só que o valor que a parcela que você vai ter que pagar, ela às vezes é o valor que você tem de lucro. Às vezes é superior ao que você recebe dentro da sua operação, né? Nós já tivemos clientes que era uma produtora de suínos, né? Que o contrato dela foi com uma parcela anual de 113 mil. E a operação dela dava 86 mil por ano para ela. Então, dentro desses 86 mil, ela tinha que pagar os custos da operação, manutenção, a subsistência, né, que é a alimentação. Então, desde o momento em que foi liberado o crédito, ele já não estava adequado à produção dela e ela não iria conseguir pagar nem a primeira parcela. E, querendo ou não, quando o produtor ele analisa bem o contrato, ele vê quais as garantias que vão entrar em jogo, quais os riscos que ele vai assumir com essa contratação.
E óbvio, né? Quando o produtor ele precisa do crédito, ele acaba tendo que se submeter ao que o banco exige. Né? Exatamente. Então, às vezes, antes mesmo de assinar, ele já pode consultar, perguntar quais os riscos que aquilo vai trazer. Depois que ele assinar, o que ele pode fazer para resolver, para evitar esses riscos. Mas sempre ler bem, entender como que funciona cada tipo de garantia. Então, existe, por exemplo, uma diferença muito grande em você dar a sua propriedade rural como hipoteca e como alienação fiduciária. E hoje, no judiciário, a alienação fiduciária é uma garantia mais onerosa ao produtor, né? É aquele famoso, a propriedade não é mais minha, ela é do banco. E a hipoteca, a garantia é do banco, mas ela continua no seu nome. Já a alienação fiduciária, você entrega a sua propriedade para o banco e fica com o direito de posse. E aí, se você não paga, o banco ele vai lá, te notifica dentro do cartório, ele não precisa te executar, nem nada parecido, e já consolida a posse do teu imóvel. Então, ele é muito mais rápido, é mais desesperador, eles ameaçam muito mais o produtor. É uma situação, doutora, que eu vejo assim, que com certeza os pecuaristas ali, né, eles são leigos. E muitos deles, às vezes, se obrigam a fazer isso, né? Mesmo porque eles não entendem de lei, por isso que estamos falando aqui com a doutora Emily, que trabalha no direito bancário rural, ela entende essa área. Eles não entendem de lei e acabam ficando refém dessa situação, né? Exatamente. Chega a ser, a gente fica emocionada, né? Porque eles ficam... Adquiriu tantos anos alguma terrinha para plantar e de repente se obrigam a fazer esse negócio sem ter orientação, né? Sem ter cuidado, né? Sem ter alguém ali que esteja supervisionando. Verdade, é comovente. Então, todo cuidado é pouco, viu? Consulte a doutora Emily antes de vocês fazerem qualquer negócio, tá? Doutora, existe muita desinformação sobre juros abusivos, cobranças indevidas. Como o produtor pode identificar quando está sendo prejudicado? Acho que a pior cobrança indevida que a gente tem visto ultimamente é a famosa venda casada, né? Porque quando o produtor ele tem um custeio que ele precisa pegar, muitas vezes o banco fala para ele que está liberado. Só que para ele conseguir acesso a esse custeio, ele precisa contratar um seguro, ele precisa contratar um consórcio. E sem essa contratação, ele não vai ter a liberação desse crédito. E isso, hoje em dia, né, já é mais do que claro que é considerado uma venda casada. Sim. Inclusive, tem alguns bancos sendo investigados já por essa prática. Do consumidor mesmo. E não é algo que deva acontecer. Porque o custeio, o crédito rural, ele já é um direito do produtor, né? Trabalhar dentro dessa carteira. Sim. Agora, se o banco não pode, né, cobrar um juro superior como é um crédito normal, ele vai tentar fazer lucro em cima de algum outro tipo de operação. E aí essa operação é que, às vezes, onera esse produtor, como o seguro, por exemplo, né? Às vezes, a modalidade, em que área que esse seguro vai cobrir, como que vai ser a cobertura, se ele tiver um sinistro, como que vai poder acionar esse seguro. E aí ele contrata um serviço que ele paga e não é barato, para ele não ter essa prestação, essa segurança depois, né? Entendi. Então é praticamente ali só para cumprir meta. Então o banco ele vende esses contratos somente para bater meta, e o produtor acaba tendo que pagar por conta dessa liberação, né? Aí quando vai ver, já foi embora, o rombo tá feito, né? E aí eles entram, alguns até em desesperos, coitados, né? Mas graças a Deus, agora nós temos a doutora Emily para nos defender. Já estou aqui dizendo que tenho umas terras, vou cuidar das minhas terras. E você empreendedor, você que trabalha na área rural, não vá no banco sem entender do negócio, né? Eu sei que às vezes, doutora Emily, bate desespero. Estamos vivendo em tempos difíceis, né? Está estreitando aí para muita gente na área, não só rural, mas como o dia a dia está sendo difícil, trabalhoso. Mas eu acredito que com orientação,
você vai se preocupar menos, tá bom? Por isso que o arroba da doutora Emily está aqui no rodapé do vídeo. Comece a segui-la. Ela vai ser marcada em mais de 140 grupos. E vocês comecem a segui-la e tirem suas dúvidas, tá bom? Doutora Emily, quanto tempo que você tem de advocacia nessa área? Nessa área eu trabalho já há mais ou menos uns 6 anos. 6 anos. Isso. Antes mesmo de ser advogada, né? Eu já trabalhava com isso, trabalhava com outros advogados, auxiliava eles, mas é mais ou menos nessa faixa de tempo. E aonde que você atende? O nosso escritório ele fica aqui em Cascavel, ali na Rua Souza Naves, do lado do edifício Lince. O número é 3995. Mas a gente atende de forma remota, né? Então, se o produtor quiser, ele pode entrar em contato com o escritório, a gente agenda uma reunião, nós podemos ir até a propriedade também, né? Independente do lugar, se for outro estado, a gente vai até ele, conversa, entende certinho a situação. Conhece as terras, dá uma analisada. Isso, porque a gente não gosta de atender o produtor de forma genérica, né? É só entender meio por cima a situação e falar, olha, dá para fazer isso e pronto, né? A gente gosta de entender realmente a realidade, o que está em jogo, quais são os contratos, as modalidades de contrato, como que está indo a produção, para realmente fazer um serviço personalizado, né? Maravilha, parabéns. Muito bem feito, né? Os trabalhos da doutora Emily, é isso aí. Ela dá toda a atenção, devida atenção para o trabalhador rural. E agora eu quero que a senhora digo senhora pelo respeito, mas é bem nova. Inclusive, eu fazendo um comentário com ela ontem, você tem 2 filhinhos, né? Tenho 2 filhos. Eu olhando, falei, meu Deus, uma menininha, coisa mais lindinha. Você precisa dos trabalhos da minha mãe? É só ligar para ela. Linda, maravilhosa. Que Deus abençoe você e sua família grandemente. Que você continue sendo esse amor de pessoa, simpatia de pessoa, que eu tenho certeza que Deus tem muito mais para te honrar esse ano, tá bom? E eu quero que você olhe agora lá para as câmeras do podcast Atualiza e diga para quem sonha em seguir a carreira no direito, especialmente na área bancária rural. Qual conselho você daria, por gentileza? Considerando, né, a nossa experiência nessa área, eu sei que o primeiro passo para quem quer seguir uma carreira no direito bancário rural é a paixão, né? É entender que não é só mais um produtor, não é só mais um cliente, não é só mais um contrato. Quando você tem um produtor que te contrata, que confia todo o seu patrimônio na sua mão, isso gera um vínculo, gera uma amizade, e isso é o que mais vale a pena. Não tem dinheiro que pague o olhar de um produtor que agradece o porquê que você resolveu o problema dele, que trouxe segurança jurídica, para ele poder deitar a cabeça no travesseiro e descansar, sabendo que a propriedade dele não vai ser penhorada. Então, o principal ponto realmente é o amor, é a paixão, e é realmente seguir essa área aí com o coração. Maravilha, fazer o que gosta, né, doutora? Exatamente. Parabéns Obrigada. Pela sua profissão, continue aí defendendo nossos agricultores, e obrigada por ter vindo, tá bom? Eu que agradeço o convite. Quando quiser voltar, o podcast Atualiza está à sua disposição. Obrigada. Ficamos por aqui, meus seguidores. Lembrando que essa matéria vai para várias plataformas, viu? A doutora Emily vai ser marcada e você comece a segui-la a partir de agora. Você que precisa de uma ajuda também nessa área, talvez seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, enfim, eu, Isa Tavares, super indico os trabalhos da doutora Emily, tá bom? Beijo no seu coração e lembrando que juntos nós somos mais fortes.